Bem-vindo a mais essa aula. Essa aula ela é importantíssima. Nessa aula a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre tribo. E essa ferramenta ela é tão importante que toda marca que quer gerar memória e significado e marcar de verdade, seja ela um produto, uma pessoa ou uma empresa, se quiser gerar movimento e gerar marca de verdade, ela tem que ter a sua tribo. A tribo, ela é uma das 25 ferramentas e ela é uma ferramenta utilizada para gerar pertencimento. Vocês viram que o que a gente está trabalhando essas últimas ferramentas foi o quê? Lá na liderança a gente trabalha em cima do amor e da segurança, que são essas partes do lado infantil, né? Os 7 pontos lá que as pessoas precisam. E aí depois a gente falou sobre padrinho 3D. E por que é importante a gente falar sobre padrinho 3D e depois falar sobre a tribo? Porque a tribo ela é totalmente mapeada. Você consegue mapear uma estrutura de tribo, deixar ela o esqueleto pronto e depois, conforme você vai criando o movimento vai se encaixando dentro do que você organizou para que acontecesse. Por mais que ela tenha um caminho de um organismo vivo, ela vai naturalmente tomando, as pessoas vão tomando o lugar dentro da hierarquia e você vai fazendo com que isso aconteça. Por isso que é tão importante você criar essa movimentação de tribo. E aqui a gente vai ver passo a passo como fazer. Vai ser uma aula rápida, mas é uma aula que é diferente. Vocês vão perceber, até porque vocês fazem parte de uma tribo, né? Vamos seguir aqui na apresentação. Então, como eu sempre falo, né, eu crio bastante essas divisões para deixar mais organizado todo o nosso entendimento. Eu coloquei na tribo. O que é a tribo? É uma estratégia do branding que é utilizada para gerar pertencimento. Pertencimento. O que a gente tem que entender? Todas as pessoas, elas precisam pertencer a algum grupo, pertencer a algum lugar. O ser humano ele tem essa necessidade de pertencimento. E ele tem necessidade de pertencer a algo maior do que ele. Algo que, independente se ele está ali ou se ele não está, ela vai existir, vai continuar existindo e vai ser forte igual. Esse é o conceito de tribo. Criar um mecanismo onde ele é tão forte que ele seja independente, que ele não dependa de ninguém para poder funcionar, nem do seu criador. E essa é a intenção de desenvolver uma tribo que seja forte. Então esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter. Isso é prova disso, é que você vê ali tem as crianças lá, olha lá de novo para a pirâmide de Maslow. Você tem a base da pirâmide, que é a base o quê? Necessidade fisiológica, então vai comer, depois que a criança aprendeu a fazer isso, ela vai o quê? Ela vai necessidades de segurança, depois ela vai para a fase do afeto. E essa fase do afeto, ela vai ficar muito tempo nessa fase do afeto, que é a fase onde ela quer, é a fase social, sabe? Que ela quer ser aceita pela sociedade, aquela coisa toda. Então você tem os adolescentes, geralmente, né? Com certeza praticamente todos vão estar nessa fase. Hoje a gente tem um fenômeno aí, ainda por causa da internet, que tem um pessoal mais cedo entrando na fase da realização, isso é muito bom, mas não são todos. A grande maioria é o quê? Tá ali presa na fase do afeto e vai ficar muito tempo lá. E aí tem essa necessidade de pertencimento. Então a grande massa ela tem essa necessidade de pertencimento. Você vê que daí os adolescentes começam ou vai na tribo dos góticos, ou vai na tribo dos roqueiros, ou vai na tribo das patricinhas, ou dos atletas. Então você percebe muito bem que chega nessa fase, onde a fase do afeto é muito forte, que eles se importam muito do que as pessoas pensam sobre eles e eles estão ali naquele nível de aceitação social. E aí eles querem o quê? Eles querem pertencer a algum lugar. E aí eles vão pertencer a essas tribos. E isso percorre para a vida inteira. Na fase adulta também tem essa sensação de ter que pertencer a algum lugar, mesmo daí a pessoa que já está na fase da realização. Aí ela entende que ela precisa pertencer num grupo que vibra em uma sintonia maior, que é aquela sintonia que ela quer alcançar. E aí o que ela faz? Ela se junta a essas pessoas para poder modular o ambiente, e assim modular o comportamento e conseguir vibrar naquela sintonia. Isso aí a gente vai ver lá no curso de Física Quântica, que aí a gente vai explicar melhor esses saltos quânticos, né? Mas o que a gente entende agora é que as pessoas precisam de outras pessoas para ajudar ela a cumprir o objetivo dela, para cumprir o desejo que ela quer. No nosso caso aqui, a gente criou a tribo para quê? Para ajudar as pessoas a entrar na tribo, a passar para o próximo nível. E entendendo essa questão de pertencimento do ser humano, a gente já consegue ficar atento quanto a algumas situações que podem acontecer na nossa vida. Você pode criar uma tribo tão forte e você tem bons ideais, você tem princípios e acaba conduzindo os seus princípios para todas as pessoas que entram. Por exemplo, né, a gente criou aqui uma tribo onde a gente tem alguns conceitos e comportamentos muito bem definidos. E o nosso intuito é fazer com que a pessoa consiga passar para o próximo nível e materializar o seu conhecimento, comercializar ele e ter lucro com isso. Mas existem tribos que não têm essa finalidade. E aí você vê tribos que acabam geralmente criando tribos mesmo para alcançar crianças ou adolescentes, pessoas que têm essa intenção para poder ainda ter um retorno financeiro, alcançando crianças e adolescentes que já estão nessa fase de mentalidade ainda não tão bem construída. E o que eles fazem? Eles acabam daí colocando elementos ali na cabeça, marcando aquelas pessoas de alguma maneira que não seja uma maneira positiva. E você vê que na internet está cheio de pessoas que fazem isso.
Por isso que você já tem que pegar o teu radar lá e já deixar ele aceso para perceber se aquele líder é um bom líder, é uma pessoa que comunica ela faz uma comunicação que está dentro dos seus ideais. Então, já viu que conseguiu perceber do que eu estou falando, né? Tem muitos líderes na internet que utilizam essa ferramenta de tribo para benefício próprio. E aí o que ele faz? Eles acabam alienando toda a galera que está ali com eles para quê? Para ganhar brand, para ganhar marca e ficar cada vez mais forte a marca deles. Mas como que a gente gera a tribo? Quais são os elementos que a gente faz para ter uma tribo forte? Nesse momento agora a gente vai olhar esses 6 elementos ali, vocês vão ver como são poderosos esses 6 elementos para poder formar e estruturar uma tribo muito bem feita. Então, primeiro ali você tem que ter a organização. O que é a organização? É tipo a instituição. Por exemplo, aqui nós temos a nossa tribo da emergência. Então, fizemos o curso ali de especialista digital, que é onde vai pegar as pessoas que têm experiência, que têm muitas horas sobre um determinado nicho da emergência. E aí essas pessoas vão criar um produto, desse produto vão se tornar autoridade. Essas pessoas que são autoridade, elas fazem parte de uma tribo chamada Tribo da Emergência. E aí a gente criou uma organização chamada Tribo da Emergência, que é o pessoal que fez esse curso de especialista digital. O que acontece? Qual que é o próximo ponto? Depois que você criou a organização, o próximo ponto é estabelecer uma hierarquia muito bem definida. Sabe que os primeiros que entraram, eles vão ser como se fossem os cabeça de chave e eles vão ensinar os outros o que eles precisam fazer para poder se comportar ali na tribo. E o que a gente precisa entender? Lá no conceito de liderança. E o que é o conceito de liderança? O que é estar como líder, né, na posição de líder? Primeira coisa de todas era o quê? Lembra? É servir. Então, o bom líder ele tem que servir. Essas pessoas que estão chegando nova agora, que chegaram até esses líderes, o que ele vai fazer? Ele vai servir eles para que eles consigam fazer o lançamento deles e também ter resultado. Segundo ponto, ter os 4 níveis bem estabelecidos lá. E aí, assim, a gente vai começando a formar uma tribo, né? Qual que é o terceiro ponto? É ter passado pela jornada do herói. Então, provavelmente, o líder que está ali, que está aceitando esse novo especialista, o que ele vai fazer? Ele já passou por aquilo. Então, ele vai ajudar ele a passar por tudo aquilo também e poder fazer e passar para o próximo nível. Então, organização, hierarquia, muito bem definida. O próximo, gamificação. A gamificação pensa que é um jogo. Você vai estabelecer um jogo dentro da tribo. Para você conseguir ser um líder, você tem que ter feito um lançamento completo. E aí, o teu lançamento, você tem que ter feito com que as pessoas conseguissem finalizar o seu curso inteiro e ter resultado com o seu curso. Daí, isso já te classifica como líder. Você pode ser um aluno que acabou de entrar, ou um monitor, que seria aquele aluno que já passou pelo primeiro ciclo, mas não lançou o curso dele ainda. E aí, depois disso, você é um supervisor, que é um aluno que já passou por todo o ciclo, já lançou o produto, já tem resultado com ele. E aí, depois você pode ser lá um líder, um sócio, que é aqueles que já lançaram vários produtos, já com aqueles produtos eles conseguiram fazer com que outras pessoas lançaram outros produtos, então você já tem aquela pessoa mais articulada, e aí você tem o elemento central lá, que seria a pessoa que fundou e que ajuda todo mundo a fazer, mas nada impede também que essa pessoa que conseguiu subir todos os níveis na gamificação, chegue até lá e participe também das tomadas de decisões, porque já mostrou que tem o conhecimento da causa, já sabe como a tribo funciona e o comportamento da tribo. Próximo passo, palavra secreta, muito importante, principalmente na internet, você vai ver aquela grande movimentação de pessoas, e aí você vê que aquelas pessoas que se destacam de alguma maneira, que tem muita gente que usa elas como referência, acabam tendo palavras que só elas se comunicam, e aí vai lá, faz um stories de uma pessoa que é referência numa área, e faz essa conexão com outra pessoa e usa uma palavra, um termo que não tem nada a ver com o assunto e você fica meio que viajando. Então as pessoas geram essas dúvidas, esses mistérios, e aí essas palavras secretas faz parte de uma tribo. Dialeto. O que é o dialeto? É a maneira com que a tribo fala. Então a maneira vai começar a criar mantras, criar jargões ali dentro da tribo, que vai ser comum entre eles. E aí as pessoas vão olhar aquelas pessoas conversando e falar, não, esse pessoal aqui é daquela tribo lá. Isso é bem interessante. E o último, e o pessoal pode até achar que às vezes não é importante, por causa que a gente está vivendo a era da internet, mas é o ponto físico. Por isso que a pandemia impactou tanto as igrejas. Porque as igrejas têm essa potência, essa força, porque as igrejas são grandes tribos, né? Se você for ver todos os elementos ali, a igreja, ela utiliza de todos os elementos. É uma organização? Sim. Tem hierarquia? Tem. Todas as igrejas. Tem o pastor, tem os obreiros, tem os presbíteros, e tem uma hierarquia bem definida. Tem uma gamificação? Tem. Para você passar de um ponto para outro, você tem alguns requisitos. Tem palavras secretas? Tem coisas que só determinada igreja ali consegue entender o que estão falando. Tem dialeto? Com certeza tem, você consegue diferenciar cada tipo de igreja, né? Você vê lá uma pessoa da Bola de Neve, ela fala muito diferente de uma pessoa que é da Assembleia de Deus. Eu estou falando de igrejas, que fala diferente da pessoa que não tem religião, da pessoa que é da maçonaria, ou da pessoa que vai na Rosa Cruz, da pessoa que vai no terreiro de Umbanda. Você vê que todas essas que eu falei são organizações que têm hierarquias bem definidas,
utilizam gamificação para passar de passo a passo, tem palavras secretas entre eles, dialeto, e todas têm o quê? Ponto físico. Por isso que na pandemia deu uma desestruturada em tudo isso, porque as pessoas precisam desse ponto físico. Elas precisam se encontrar e ter essa troca. Isso aí faz com que gere a conexão e a sensação de pertencimento vá lá em cima. Cada encontro desse, você faz a tribo. Cada encontro da tribo, você aquece o coração de uma tal maneira que o pessoal sai vibrante. Pessoal, essa foi a aula de tribo. É uma aula rápida, mas ela é extremamente importante, até porque você faz parte de uma tribo. E agora, sabendo desses elementos, você vai fazer o seguinte: você vai fortalecer cada vez mais esses elementos e deixar eles cada vez mais definidos. E aí, o que eu quero que você faça? Agora é mais um call to action. Lembra lá da chamada para ação? Eu quero que você, como especialista, você está construindo um produto, está construindo uma marca, vai lançar. Eu preciso que você tenha essa independência. Eu só estou indicando o caminho para você. Você que vai traçar ele sozinho. E aí eu quero que você tenha essa independência. Então eu quero que você monte a sua tribo. Nem que seja a tribo de 2 pessoas, você e mais um, para começar. Depois você vai, lembra lá dos padrinho 3D? Você vai transferir essa energia para um padrinho, daí esses padrinhos você vai transferir para outros, vão criar uma estrutura. Dessa estrutura, aí você começa lá, cria a organização, faz a hierarquia, gamificação, utiliza de palavras secretas. Essas palavras secretas elas vão surgir. O dialeto ele também vai surgir naturalmente. E aí estabelece pontos físicos para você fazer as suas reuniões. Show de bola, né? Cara, essa aula ela é poderosíssima, poderosíssima. A próxima aula também é muito importante. Porque lembra lá da jornada do herói? Que a gente passou por toda a jornada, que criou uma senoide emocional? Tinha a fase 6 lá, fase 6 e 7, que falava amigos, inimigos em comum e testes, né? Agora a gente vai falar sobre os inimigos em comum. E essa é a parte muito importante, porque a partir do inimigo em comum é onde que você vai para provação, que é aquela provação interna, para saber se eu volto para sair da mamãe ou se eu venço aquela provação e vou para recompensa. E aí o próximo passo a gente vai falar sobre o inimigo em comum. Te espero lá na próxima aula. Valeu?